Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos hoje aqui para algo especial, algo diferente, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui hoje para mais, não é bem uma aula, mas é uma reflexão da parte de Deus. E nós queríamos fazer algo diferente, fazer uma participação em relação aí, nossa contribuição, na verdade não é bem uma participação, mas é uma contribuição em relação ao Setembro Amarelo, né? Hoje já é 4 de setembro de 2025, 7 horas da noite, e nós estamos aí com o propósito aí de gravar algo, uma pequena reflexão bíblica, né? Para as pessoas que muitas das vezes estão passando por algum tipo de crise, por algum tipo de problema, certo? E desde já eu já peço que você que conhece alguma pessoa que está passando por algum tipo de situação difícil, alguma crise emocional, né? Algo, sei lá, talvez você já ouviu essa pessoa falar em querer tirar sua vida, então encaminhe essa mensagem aí do professor Germano, do pastor Germano, para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus, certo? Pessoal, a reflexão que eu trago nessa noite, né, na verdade, é algo que já acontece, né? Que aconteceu e muitas das vezes tem acontecido ainda aqui em São Gabriel. Para quem não sabe, nós estamos no mês de setembro aí, a prevenção contra o suicídio. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2007, pessoal, para servir aqui o exército, eu lembro que isso era algo bem frequente, né? Bem comum aqui em São Gabriel em 2007, era um índice muito elevado, as pessoas tirando suas vidas, né, jovens, e isso daí é uma realidade muito dolorosa para as famílias que perdem, né, de alguma forma, o seu ente querido. E muitas das vezes não se tem dado uma atenção necessária em relação a isso, se tem criado vários tabus, né, e o Setembro Amarelo ele serve justamente para isso, para se quebrar esses tabus, para que as pessoas possam, de alguma forma, procurar ajuda, certo? E aí eu quero trazer aqui uma reflexão bíblica hoje, tá lá em primeira Reis, né? Primeira Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, certo? Primeira Reis, capítulo de número 19, versículo 4. Você que tem uma Bíblia aí, pegue sua Bíblia, né, na sua casa para você ler. Você que não tem, então ouça, né? Que diz assim: Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Pessoal, para que eu possa entender esse versículo que nós acabamos de ler, é necessário que eu entenda o que estava acontecendo, né? O contexto histórico, o que estava acontecendo em Israel. A Bíblia fala lá no capítulo de número 18 que Elias ele vai enfrentar 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, né? Ali no Monte Carmelo. E ali ele vai orar ao Deus de Israel pedindo que Deus respondesse com fogo. Elias ora, o fogo de Deus vem de cima, consome o holocausto, né? E ali os olhos de Israel são abertos, né? Porque Israel estava passando por uma crise espiritual muito forte ali. E a Bíblia fala que depois desse episódio, Jezabel, ela jura matar Elias.
E aí Elias, ele vai fugir com medo, né? E ele vai entrar em uma profunda crise emocional. E é justamente aqui que eu quero que você entenda, nessa reflexão está baseada justamente nessa crise emocional que Elias ele está passando. A Bíblia fala lá em 1 Reis 19:4, onde nós acabamos de ler, que Elias ele fala para o Senhor: já basta, tire a minha vida, Senhor, tire a minha vida. E a Bíblia fala que Elias ele vai se assentar debaixo de um zimbro era uma árvore, e pede a sua morte. O que nós aprendemos aqui? A gente aprende aqui, pessoal, que qualquer pessoa ela não está isenta a passar em algum momento na sua vida por uma crise emocional. A Bíblia fala que Elias, ele passou por essa situação, outros profetas passaram por essa situação de crise emocional. Talvez você esteja passando nesse momento por algum tipo de crise emocional, pedindo, ou muitas das vezes colocando na sua cabeça que é necessário você tirar a tua vida. Mas deixa eu te falar algo da parte de Deus, não é o fim para você. Porque existe um Deus que restaura vidas. E esse Deus, ele quer restaurar a tua vida. Onde você está nesse momento, ele quer restaurar a tua vida. Vamos entender aqui o que estava acontecendo com Elias. Eu estou lendo um livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele vai dizer que todos nós passamos em algum momento da nossa vida por um fenômeno chamado sequestro emocional. Então Daniel Goleman, ele fala no seu livro Inteligência Emocional que nós, seres humanos, passamos em algum momento por um fenômeno chamado sequestro emocional. Professor Germano, pastor Germano, o que seria esse sequestro emocional? O sequestro emocional é quando a amígdala cerebral assume o controle das minhas reações e ela sobrepõe ao córtex, né? Córtex racional. Vou resumir para vocês aqui de forma mais simples, né? Sem termos técnicos. É quando eu perco o controle das minhas reações. É quando eu sofro uma sobrecarga emocional. E essas emoções, muitas das vezes, elas acabam me impulsionando a eu fazer algo, né? Sem ter consciência plena. Pastor Germano, professor Germano, por que isso ocorre? Né? Já falei para vocês aqui, isso ocorre quando nós temos emoções muito fortes, né? Quando nós somos, quando nos injeta no nosso ser uma sobrecarga emocional muito forte. E essa sobrecarga, muitas das vezes, ela leva a ações impulsivas, né? Muitas das vezes destrutivas. Vou dar um exemplo para você: explosão de raiva, ataque de pânico, decisões precipitadas, tendência ao suicídio. Então tudo isso está relacionado a uma sobrecarga emocional que eu muitas das vezes recebo. Então, o que estava acontecendo aqui com Elias, né? Elias, ele sofreu uma sobrecarga emocional muito forte. Muito forte. Depois que ele havia feito lá, havia aberto os olhos espirituais, depois que ele enfrentou ali os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera, a Bíblia fala que ele foi tomado por uma crise emocional, porque Jezabel falou que iria matar ele. Então eu quero que você perceba que ele é tomado por esse sentimento ao ponto dele mesmo dizer que ele não quer mais viver. E é exatamente aqui que eu quero chegar, né? Talvez você esteja passando por algo semelhante como o de Elias, mas eu quero dizer para você, não é o fim. Não é o fim. Assim como Elias achava que era o fim, né? A ponto dele pedir: Senhor, tire a minha vida.
Deus, ele faz diferente com Elias. Deus, ele restaura a vida de Elias. Deus, ele restaura pelo menos em 3 áreas a vida de Elias: a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. Então eu quero te falar algo da parte de Deus, não é o fim para você. O mesmo Deus que restaurou a vida de Elias, ele está aqui hoje para restaurar a tua vida. Vamos ver. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Vai dizer que Deus, ele envia anjos. E esses anjos levam pão e água para Elias. Primeira dimensão que Deus restaura: o físico. Muitas das vezes se sentimos fracos, o nosso físico, ele precisa estar forte. Então Deus sabia disso. Por isso Deus restaura o físico de Elias, dando pão e água para ele se alimentar. Segundo ponto, a restauração emocional. 1 Reis, capítulo 19, versículo do 9 até o versículo de número 12. Vai dizer que Elias achava que Deus iria se manifestar no vento, no terremoto, no fogo. Mas Deus se manifesta por meio de uma voz mansa e suave. Nós não estamos aqui para julgar, nem apontar o teu erro. Muitas das vezes as pessoas apontam, as pessoas falam, as pessoas gritam, as pessoas pressionam. Mas perceba o que Deus fez com Elias. Deus, ele se manifesta, ele fala com Elias por meio de uma voz mansa e suave. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas preste atenção na voz de Deus. Deus não está se manifestando gritando. Deus não está se manifestando pressionando você. Deus, ele fala de forma mansa e suave. E o terceiro e último ponto que eu quero trazer para vocês aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo do número 13 até o versículo de número 18. Deus, ele restaura a vida espiritual de Elias. Deus, ele renova, a vida espiritual de Elias, mostrando que ele não está sozinho, pois ainda tinha 7.000 fiéis em Israel. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante. Talvez você esteja pensando com você: eu estou sozinho nessa situação. Ninguém me ouve. Ninguém está nem aí para mim. Ei, deixa eu te falar algo. Elias achava também que ele estava sozinho. Mas a palavra de Deus fala que ainda tinha 7.000 fiéis em Israel. Existem pessoas que gostam de você. Você é importante. Não se sinta só. Você não está só. Você tem pessoas que vão estar no seu lado, assim como tiveram pessoas que estavam junto com Elias. E o que eu quero concluir aqui para nós finalizarmos? Elias pediu a morte, mas a Bíblia fala que ele encontrou vida. Elias pediu a morte, mas a Bíblia fala que ele encontrou esperança. Elias pediu a morte, mas a Bíblia fala que ele encontrou renovo em Deus. Eu quero te falar algo da parte de Deus, você que está me assistindo nesse momento. Deus, ele tem vida para você. Deus, ele tem esperança para você. Deus, ele tem renovo. Não é o teu fim. Existe um Deus que restaura vidas. E esse Deus, ele quer restaurar a tua vida, assim como ele fez com Elias. E a mensagem que eu trago aqui para finalizar, para fechar aqui: sua vida é importante para Deus e para todos os seus familiares. Fique com essa reflexão, fique com esta palavra. O texto que eu finalizo aqui é em Salmo de número 34, versículo 18, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, nesse momento, eu queria fazer uma breve oração pela tua vida. Feche teus olhos aí mesmo onde você está e oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai,
Deus de poder, Deus de glória. Nesse momento eu quero apresentar a vida deste homem, a vida desta mulher, Senhor. Meu Deus, eu não sei o que ele ou o que ela tem passado, Senhor, mas Tu sabe, Tu conheces, Senhor. Meu Deus, talvez ele ache que é o fim para ele, Senhor. Mas assim como Tu restauraste a vida de Elias, Senhor, restaura a vida deste homem, a vida desta mulher, Senhor. Meu Deus, assim eu oro, Senhor, crendo na vitória do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor possa falar melhor ao meu e ao teu coração. Então hoje nós queríamos fazer diferente, trazendo uma reflexão da parte de Deus, né? Que nós estamos aí no mês alusivo ao Setembro Amarelo. Que Deus possa falar melhor ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus. Fui.